Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Se não tá, vai ficar, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor está indo adiante de você nesse dia. Se você chegou aqui através desse vídeo, é porque você quer um encontro, você quer uma palavra do Senhor e que Ele venha te fortalecer nesse dia, independente da circunstância, da situação que você esteja vivendo, que o Senhor seja maior do que a tua dor, maior do que a tua aflição. E a palavra que o Senhor me direcionou nesse dia está lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, que fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. A palavra de Deus fala que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como que você acha que aquilo que você aprendeu com Deus pode ser esquecido? Tudo aquilo que você viveu com Deus continua aí. Às vezes a gente pensa que por a gente ter pecado, por a gente ter falhado, por a gente ter esfriado na fé, ter deixado de buscar Deus como antes, ou talvez você nunca tenha permitido a presença do Senhor, sabe, firme dentro do teu coração, porque às vezes a gente passa por tanta luta que a gente simplesmente endurece o nosso coração. A gente não quer a entrada do Espírito Santo, a gente acha que a gente consegue com a força do nosso braço. Diante das lutas, a gente até chega a pensar que a gente vai dar conta. Mas uma coisa é certa, sem Ele não dá. Sem Ele não dá para suportar a aflição, sem Ele não dá para chegar no lugar da vitória. Precisamos dele para todos os processos das nossas vidas. E eu não sei que fase você se encontra. Não seja aquela pessoa que esconde aquilo que Deus fez em você um dia, aquilo que você já aprendeu com o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente quer esconder, a gente quer colocar debaixo de uma cama e esconder ali, para que ninguém venha mais ver, saber que você um dia pertenceu a Ele, mas que você nesse dia entenda que uma vez de Jesus, para todos sempre de Jesus. Não dá para você aceitar Jesus, fazer uma aliança com Ele e simplesmente por causa que você não suportou o processo, saiu da presença. Você acha mesmo que você está esquecido diante dos olhos dele? Não, você continua sendo filho, você continua sendo a ovelha de Jesus e o pastor está te chamando nesse dia, porque aqueles que são dele ouvem a sua voz. Livro de João, capítulo 10, verso 27, fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Oh, aleluia. Olha o que Jesus fala para você nesse dia: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você é dele. Às vezes a gente pensa que por ser de Jesus a gente pode percorrer alguns lugares, alguns outros caminhos, mas a gente tem que entender que Ele é o único caminho que nos levará ao caminho da vitória, ao caminho da vida eterna. Não dá para ter outros caminhos, não dá para buscar outras soluções, ir com outras pessoas, encontrar refúgio em outros lugares, sendo que Ele é o que você está precisando nesse dia. Talvez você tenha se voltado para muitas coisas, se distraído muito, mas Jesus está te chamando nesse dia. Chega! Já não tem mais tempo para se distrair, para se ocupar com coisas que realmente não te ocupam lá dentro do teu coração. Aquele lugarzinho que às vezes você sente uma dor, um incômodo quando você pensa em algo, quando às vezes alguém fala algo. Esse lugar pertence a Jesus. Sabe, aquelas lacunas que a gente fala: meu Deus, é impossível ser preenchido. Jesus é o único capaz de preencher cada lacuna dentro de você. Acredite, Ele faz. Das vezes eu achava que tudo aquilo que eu tinha vivido com Jesus foi em vão. Às vezes o processo nos chega a fazer pensar: ai, não tá valendo a pena, é tanta dor, é tanto momento difícil que eu acho que é melhor recuar. Quantas das vezes o Senhor colocou no meu coração: persista, filha, persista, que eu tenho algo maior para você do que isso que o mundo te oferece. O mundo vai te oferecer coisas passageiras, mas pode ter certeza que às vezes o seu sonho vai estar ali no mundo. Às vezes você vai querer muito ser algo, ou ter algo, ou vivenciar algo, mas o Senhor vai te permitir, às vezes, até chegar em alguns lugares para você ser machucado, sim. Porque ali você aprende que é com Ele.
que você é curado, é com Ele que você é transformado. Teve momentos que eu pedi muito para Deus vivenciar algumas coisas e o Senhor me permitiu chegar a lugares que eu nunca imaginei chegar. Só que ali eu fui muito machucada, ali eu tive que ser tratada, só que pelo mundo eu nunca ia ser tratada. Eu tive que ser tratada pelas mãos do oleiro. Somente o Senhor poderia curar aquela ferida que tanto sangrava no meu dia a dia. Já vai ter outras estações que o Senhor não vai permitir você chegar, para você entender que é Ele quem vai fazer. Quantas das vezes eu me cobrei porque eu queria ser alguém, eu queria ter a profissão X, eu queria fazer tal coisa, eu queria falar de tal jeito, e o Senhor falava, eu te chamei desse jeito, é você que eu quero. E eu falava, Deus, não tem como, olha para mim, não tem como. E eu falava, e Deus sempre colocava no meu coração, persista, filha. Não olha para aquilo que o mundo oferece, para aquilo que as pessoas entram num padrão e elas seguem aquele padrão. Eu te chamei para ser diferente, eu te chamei para ser minha. E quantas das vezes eu me cobrava por isso. Eu queria o sonho do que o mundo oferecia, do padrão das pessoas. Eu queria viver aquilo que todo mundo estava vivendo. Mas o Senhor me poupava, o Senhor dizia não, e eu achava que era falta de cuidado, falta de amor. Eu ficava duvidando, será que é Deus mesmo? Será que não é simplesmente porque eu tô aqui, azarada? Acreditava em algumas coisas que as pessoas falavam a meu respeito. Até que eu entendi que tudo que se fechou, tudo que não aconteceu, tudo que deu errado, não foi somente para minha dor, mas sim para que o Senhor viesse extrair o melhor daquela fase. E mesmo que a gente não compreenda quando a gente está vivendo a fase do processo difícil, da dor, é para o nosso bem. Quando eu falava para Deus, como que isso tudo pode estar cooperando para o meu bem? Como que isso pode estar cooperando para o meu bem, Senhor? E Ele falava, calma. Eu ainda não acabei a obra ainda está sendo produzida através das minhas mãos, é um dia de cada vez, um dia eu faço, no outro eu quebro e refaço novamente, até que você venha ficar no molde daquilo que eu planejei para sua vida. E eu falava, não tem como, não dá, Senhor, e eu duvidava, e ali eu entrava num quadro de eu não posso, não tem como, e ali eu me paralisava, eu queria me esconder, eu queria esconder aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E muitas das vezes o Senhor levantava pessoas, os vasos da vida, né, para poder servir de testemunho para mim e para mim também abrir a boca, porque cada vez que eu abria a boca e eu lembrava daquilo que o Senhor já tinha feito na minha vida, era um combustível para chegar um pouco mais adiante daquilo que eu estava vivendo. Então não adianta se questionar, não adianta querer se esconder aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não é porque o hoje tá difícil que isso vai te definir no teu futuro. O hoje não define o teu futuro com Deus. Deus, Ele tem algo preparado para você. E acredite, você não tá esquecido por Deus. É só uma fase e isso tudo vai passar. Não seja a pessoa que recebe o milagre e fica com aquilo para você. Sabe, por muitas vezes, quando eu não podia, eu falava, Senhor, me permita abrir a boca e testemunhar para todos à minha volta. E teve uma estação que foi tão difícil na minha vida que eu comecei a me calar. E o Senhor começou a me trazer a memória das orações que eu fiz no secreto, quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha nada ali ao meu redor ainda acontecendo. Eu fiz votos ao Senhor e eu falei, Senhor, eu quero falar dos teus feitos na minha vida, na minha casa, na minha família. E quando o Senhor levantava alguém, independente do lugar, às vezes a gente fala, eu tô na fila do mercado, eu não posso falar de Jesus. Ou às vezes você tá num hospital, num mercado, independente do lugar, ou até na rua da tua casa, o Senhor, Ele faz grandes coisas. O que a gente precisa é ter um coração aberto para que a obra venha a ser feita em nós e através de nós. Então permita, falar daquilo que o Senhor tem feito na sua casa, permita com que a luz que habita em você, seja refletido através de toda a sua volta, da sua família, da sua casa. Quanto mais Deus faz na nossa vida e mais a gente encontra gratidão, falando, testemunhando os teus feitos, mais nós somos fortalecidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você ressoar a palavra de Deus, falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, mais você vai se sentir fortalecido dia após dia. Porque você já reparou para pensar que quanto mais a gente reclama, mais a gente murmura, mais as coisas dão errado? Se você acorda já brigando com todo mundo, briga com o gato, cachorro, marido, aquela coisa toda, já acorda estressada, tem que limpar a casa, que não sei o que, fazer comida, tem que trabalhar fora. Eu já fui essa pessoa.
E o Senhor sempre me ensinou, sabe, nos dias ali que às vezes a gente tá muito nervosa, a gente não escuta a voz do Senhor. Mas pode ter certeza que se você tem um momento de intimidade com Ele, mais cedo ou mais tarde, durante o seu dia, Ele vai falar com você. Ele vai te edificar através daquilo que você talvez falou ali de manhã, que não foi nada legal. Talvez você soltou algumas palavras tórpidas ali naquele momento, falou coisa que não era pra falar pra alguém, pro seu filho, pro seu marido, enfim. E o Senhor vai, sabe, te edificar em algum momento do seu dia. Olha, filha, isso não foi legal, sabe? Ele vai trazer à tona, sabe? Às vezes a gente pensa que precisa de muito, sabe? Para ter Jesus, a gente precisa ter um coração aberto para que a obra venha a ser feita em nós e através de nós. Você é a luz desse mundo, sabe? Abre a boca, sabe? Ah, eu não tenho para quem falar, fala pro teu filho. Sabe, comece a mostrar em atitudes. Às vezes a gente fala, eu tenho tanta coisa para fazer. É você que o Senhor chamou. Eu lembro quando o Senhor me convidava nas madrugadas, me convidava para ter um momento de intimidade com Ele, quando eu ainda não tinha, sabe, compromisso com Deus. Eu fazia qualquer coisa no meu dia, mas eu não lembrava de agradecer. Eu não lembrava de falar com Deus, eu não lembrava de ler a palavra. Até porque eu sempre deixo bem claro isso aqui no canal Ageu, que quando Deus me chamou para fazer esse canal, foi num momento de muita tribulação, onde tinha muitas dúvidas de quem eu era, de tudo que eu estava vivendo, mas eu resolvi ouvir a voz do Senhor. Eu resolvi abrir a oportunidade daquilo que o Senhor queria fazer em mim e através de mim por causa desse canal. Fácil não foi, fácil não vai ser também na sua vida, mas, sabe, persista o caminho, sabe, abre o teu coração para que Jesus venha fazer a obra cada vez mais, sabe, para que você seja a luz da sua família, para que você seja a luz das pessoas que estão à sua volta, mas você se exercitar na palavra, sabe, às vezes a gente se preocupa em fazer academia, se preocupa em pagar as contas, se preocupa em trabalhar, se preocupa em ter um momento com os filhos, com o marido. Obviamente tudo isso é muito importante na nossa vida e Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das coisas que realmente são importantes para cada um de nós, mas a gente também precisa reconhecer Ele em todo o nosso caminho. Pare um momento do seu dia, sabe, é todos os dias, é como escovar o dente, como tomar banho, é como se alimentar, sabe, faça dele o teu abrigo, todos os dias um pouquinho, sabe, não para arrotar na cara das pessoas e falar, eu sei ler a Bíblia, eu faço assim, eu faço assado, mas é por intimidade, é por comunhão com Jesus, sabe, é aquele momento que você precisa, sabe, assim como o marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido, os filhos precisam do pai, da mãe, assim também somos nós, que precisamos do Senhor, precisamos, porque quando a gente vai para Ele, a gente é edificado, ali a gente ouve a voz dele, ali a gente aprende a ouvir e se calar em certos momentos. Sabe uma coisa que eu já até acostumei aqui na minha rotina aqui de casa? Que em tudo eu coloco Jesus. E isso não é religião, é porque você tá bitolada. Deixa as pessoas pensar que você tá bitolada, deixa as pessoas pensar o que elas quiserem, sabe? Se preocupa com aquilo que Deus está fazendo a teu respeito, se preocupa se o céu te conhece, sabe? Se preocupe com esses detalhes na sua vida que você vai ver que tudo vai fluir de uma maneira diferente. Aqui em casa tudo eu coloco Jesus no meio, tudo. Não era assim, mas eu comecei a trabalhar isso em mim. Todos os dias eu falava, Senhor, se manifesta aqui nesse dia, fala comigo, sabe? Jesus, me usa pra isso. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Tá doendo em certos momentos aqui, Pai, eu não tô conseguindo suportar. Se revela pra mim nesse dia, sabe? Através de um louvor, de uma borboleta, do vento que toca o meu rosto. Senhor, se revela. E assim eu comecei a fazer muitas orações durante o dia, limpando a casa. E o momento, às vezes, quando eu mais ouço a voz do Senhor é quando eu me calo. Quando eu coloco uma pregação, quando eu coloco um louvor e ali eu me calo e eu falo, Senhor, eu tô aberta para ti. Mas que isso venha, sabe, penetrar dentro do meu coração, porque eu sei que a tua palavra, ela é poderosa para isso. Então, vai clamando, sabe, vai chamando a presença de Deus e falando, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio, se faça presente aqui nesse momento. E assim eu comecei a falar com Deus na minha rotina, assim, dia após dia ele começou a se revelar para mim de uma maneira surpreendente, de uma maneira diferente. Antes era assim? Não era assim. Antes era frustrante, antes eu ficava nervosa, falava palavrão, eu queria matar marido, cachorro, filho, e tava louca pra tudo. Sabe quando você parece que tá estressada com o mundo e com tudo, porque tudo dava errado? E de fato, quando o processo é muito dolorido, a primeira coisa que a gente faz
é recuar e tentar, sabe, esvaziar, ter um escape em alguma área. E ali eu ficava frustrada com tudo, com limpando a casa, fazendo comida, até que eu comecei a entender que não adiantava eu ficar irada com muitas coisas, eu ficar frustrada ou querer fazer com a força do meu braço. Eu entendi que eu precisava dele. E independente, igual eu falo agora, independente se tá tudo bem ou se não tá, eu tenho que ir pra palavra, porque eu sei que é meu escudo. Eu sei que ele pode, o que eu não posso fazer no dia. Então eu acordo e já reconheço. Antes de fazer as coisas que eu normalmente faço, eu vou pra ele. Depois, eu vou pras outras coisas. E ele se manifesta nos detalhes. Mas o dia que meu coração se fecha, mas o dia que eu tô irada com muitas coisas, é difícil ouvir a voz do Senhor. Eu não sei em que momento você se encontra, se é do momento do processo difícil. Saiba que nesses dias o Senhor também se faz presente. Só que se o seu coração está fechado para aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, a gente não fica perceptível à voz dele. É onde a gente se confunde, é onde a gente passa por momentos de dores e a gente fala: Senhor, cadê o Senhor aqui? Aonde que o Senhor tá que eu não tô te sentindo, eu não tô vendo, eu não tô... Deus, tá muito difícil e tá doendo muito. Só que saiba que tem lugares e momentos que você precisa entender que é o Senhor. Só o Senhor para fazer isso. É só Ele para te fortalecer, é só Ele para te levar. Algumas vezes o Senhor não vai permitir você viver para você reconhecer que foi a mão dele. Só a mão dele para te levar a fazer certas coisas, a vivenciar certas coisas. Hoje eu sei que eu só tenho filhos porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor me permitiu. Eu sei o quanto eu sofri para gerar, o quanto eu sofri para engravidar e Deus me permitiu, cada um deles. Fácil não é, mas eu entendo que Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito, a gente não compreende quando a gente passa, mas o que a gente precisa é estar firme na palavra do Senhor para aguentar o processo. Eu já contei esse testemunho algumas vezes aqui no canal, mas eu tô sentindo de compartilhar aqui novamente. Eu não desejava trabalhar com câmera, trabalhar em canal de YouTube, essas coisas assim para mim sempre foi muito, sabe? Eu nunca chegou a passar pela minha cabeça porque eu sempre fui muito tímida para falar, sempre me comparei muito e acredito que Deus me levou para algumas portas para que eu vivesse, tivesse experiência, mas que eu não ficasse ali, presa naquilo. Só que no meio do caminho, eu acabei começando a desejar a ter aquilo. No meio do caminho, quando Deus me abriu a porta do canal do YouTube, com outro canal, um canal onde eu compartilhava rotina, dia a dia, eu acabei desejando ser como as outras mulheres, como as outras meninas que trabalhavam com aquilo. Eu não queria ter um compromisso com Deus. Eu queria só ser uma pessoa normal, sabe? Sem ter compromisso com Deus, sem ter entrega, sem ter renúncia. E buscam ao Senhor não é fácil. O processo daquele que está afastado, daquele que não busca o caminho da retidão, que faz do seu jeito, do seu querer, é muito mais fácil do que aquele que está tentando o caminho estreito. Isso todos nós sabemos. Mas eu acabei me questionando e eu acabei não querendo ser aquilo que o Senhor tinha me chamado para ser. Ali eu comecei a desejar ser uma outra pessoa, desejar ter uma outra personalidade, falar de um outro jeito, sabe? Ser uma pessoa que eu nunca fui chamada para ser com Jesus. E ali eu comecei a engrandecer aquele sonho dentro de mim, até que o Senhor me falou, me entrega, e eu falei por muitas vezes não, só que aquilo eu só sofri. Eu tentei esconder por muitas vezes a luz daquilo que o Senhor já tinha trabalhado em mim no secreto. Eu queria ser como as outras pessoas, mas eu sabia que o Senhor tinha um plano na minha vida. Fiquei irada por muitas vezes, porque eu queria vivenciar como as outras viviam. Eu queria ter uma vida daquilo que a fulana de tal estava vivendo. Eu me comparava, eu achava que o que eu tinha não era legal, não era bom, que o que eu fazia, o que eu falava, que a minha voz era isso, que a minha voz era aquilo. E ali eu comecei a entrar num lugar profundo, num abismo profundo, aonde eu já não conseguia mais ouvir tanto a voz do Senhor. Aonde eu só tinha questionamentos, dúvidas, eu já não acreditava mais tanto no poder do Senhor. Ali eu comecei a me afastar cada vez mais. Até que eu entendi que eu precisava de um chacoalhão de Deus. Eu precisava renunciar a algumas coisas, porque eu precisava entender que só podia vir dele. Sim, porque escolhido não tem escolha. Você já ouviu falar? O escolhido de Deus não dá pra fazer a vida do jeito que quer. Sabe, às vezes a gente quer até tentar, eu vou tentar esse caminho, mas o Senhor vai te puxar
para aquilo que é a vontade dele. Está aqui foi o meu sonho? Está aqui a minha vontade? Não. Por isso que eu acho que é tão difícil gravar os vídeos do canal Ageu. São tantas semanas e semanas que eu falo, Senhor, será que eu vou sobreviver essa semana? E Deus vem, me capacita, me fortalece, e ali eu vejo que a mão do Senhor só podia ser a mão dele. Eu estar aqui mais um dia, mais uma vez, fazendo o que eu nunca imaginei fazer. Eu creio que o Senhor está resgatando muitas famílias através dos meus testemunhos, através daquilo que ele me direciona aqui no canal. São muitos testemunhos que eu ouço, sabe? Pessoas que mandam mensagem diariamente pra mim. E uma coisa é certa, você não tá aqui à toa. Sabe, que nesse dia você reconheça a voz do Senhor. Ah, mas eu não tô conseguindo ouvir, é muito difícil. Fácil não é, mas impossível também não vai ser, porque o Senhor te chama nesse dia. E como que você faz para ouvir a voz do Senhor? É na palavra dele. Não tem outro jeito, não tem outro método. Sabe, desvia o seu olho de algumas coisas que estão te distraindo. Tenta parar de ouvir certas coisas que estão te confundindo com a voz de Deus. E fala, Senhor, eu tô aqui hoje porque eu preciso ouvir. Eu preciso me aproximar mais de Ti. Eu quero me achegar a Ti porque eu quero que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito em mim, através de mim, na minha casa, no meu lar. E eu desejei ser uma outra pessoa. E o Senhor falou, eu me lembro quando o Senhor falou isso pra mim. Eu chego até me emocionar porque tá escrito no meu caderno de oração. E ali o Senhor falou assim, filha, um dia você não vai ter o desejo de ser outra pessoa. Um dia você vai ser tão feliz ao meu lado que você não vai desejar ser outra pessoa. Você vai se alegrar de quem você é comigo. Quando Deus fez essa promessa pra mim, eu estava num momento de muita dor, muita aflição. Eu duvidava de quem eu era, de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu sabia que até quando eu não era fiel, o Senhor permanecia fiel na minha vida. E ali eu cria mais um pouco, ali eu cria mais um dia. E mesmo que era arrastada, eu ia arrastada. E sabe, não deixa o diabo apagar a luz, sabe, que Jesus colocou em você. Fica num lugar de coitadinha, falando, ai, olha onde eu tô, olha o que eu tô vivendo, olha, eu não tenho nada. Se você ficar nesse lugar de vitimismo, você nunca vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Sabe, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu não tenho comida. Eu também fui essa pessoa que às vezes não tinha um pedaço de pão pra comer. A luta tava tão dura, tão difícil que eu falava, Deus, o que eu faço? Como que eu vou fazer compra? Eu já tive essa estação, eu já tive essa fase onde eu também olhava meu guarda-roupa e falava, Deus, eu não tenho roupa pra vestir. Deus, as pessoas me olham com nojo, com raiva e parece que desprezam aquilo que eu tenho e eu não sei o que eu faço. E Deus falava, não olha para aquilo que as pessoas estão falando, para aquilo que as pessoas estão questionando você. Deixa falar. Ah, mas a minha família, eu não nasci de uma família que busca o Senhor, busca você. Ah, eu não vim desejada pela minha mãe, pelo meu pai. Eu cresci com uma mão pesada sobre a minha cabeça, onde tudo dava errado. Creia que Deus te escolheu. Deus não fez você à toa. Deus não formou você à toa. Olha o que fala na palavra dele. Ele te conhece como ninguém. 139, verso 13, fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Assim como o Senhor falou um dia para mim: Filho, não queira ser aquilo que eu não te chamei para ser. Filha, não queira desejar ser outra pessoa, sendo que não foi isso que eu designei para você. Aceite aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, se tiver que entregar, entrega. Se tiver que renunciar, renuncia. O que você pode ofertar para o Senhor nesse dia? O que você pode ofertar aos pés dele nesse dia? Sabe, oferta tudo que você tiver. Porque às vezes a gente pensa que por ser pouco, é só isso que eu tenho. Sabe, às vezes a gente fica poupando de ver o extraordinário com Deus. Sabe, se tiver que entregar algo, entrega aos pés dele, que o mais ele vai fazer na sua vida. Eu não sei o que vai ser do dia de amanhã. Entrega pra ele. Como que vai ser? Não sei. Entrega pro Senhor, que você vai ver o quanto ele vai se fazer presente na sua vida e nos detalhes. E é detalhes, porque ele é um Deus de detalhes. Às vezes a gente pensa que é tão impossível viver isso,
Pra ele não é. Coisas que eu tentei com a força da minha mão, eu lutei, e eu cansei de lutar. E ali eu falei, Senhor, já não cabe mais a mim, já não dá mais pra mim tentar, eu entrego a Ti. Eu entendi que não é do meu jeito, eu entendi que não é o meu sonho, é o Teu sonho. Não dá pra encaixar o Teu sonho nos sonhos de Deus, mas tente viver os sonhos de Deus. Ali você pode ter certeza que alguma coisa ou outra Deus vai permitir você viver e realizar, porque teve coisas que eu nunca imaginei vivenciar com Deus e Ele me permitiu, porque eu vivi, eu deixei aquilo que eu queria para viver a vontade dele. Automaticamente Ele me permitiu, sabe, ter a experiência de vivenciar algumas coisas que eu falei, eu não pensei que eu ia viver desse jeito, mas o Senhor, de uma maneira ou de outra, me fez chegar até aqui. Porque é o jeito dele, é o plano dele. Não é do nosso, não é do nosso jeito. Às vezes tem que dar errado para que a gente veja a mão do Senhor. Sabe, é aquele negócio, você tira a tua mão para que a mão do Senhor venha prevalecer no teu caminho, na tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Deixa Ele fazer do jeito dele. Permita isso nesse dia. Senhor, entregamos esse dia nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor vá de encontro com cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, Pai, e não a nossa. O Senhor é o Deus que manda nos céus, na terra, debaixo dela, acima dela. Todas as coisas estão sob o teu controle, o teu governo. Nada passa diante dos teus olhos, Pai. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio todos os dias, todas as manhãs, quando eu falo com o Senhor. Eu te peço que o Senhor vá de encontro com os teus filhos nesse exato momento, preenchendo o vazio, a lacuna que há no coração de cada um deles, aquele vazio que só o Senhor pode preencher, o vazio da depressão, sabe, da crise de ansiedade, daquilo que está acontecendo na vida dos teus filhos, Pai. Só o Senhor pode fazer. O desprezo de uma vida inteira, o Senhor pode preencher. Te entrego a família de cada um deles para que venham ser feita a tua vontade nos detalhes, Pai. Para que eles vivam o extraordinário seu. Dê providência na área que eles mais precisam através desse dia, Pai. Através dessa semana, que a tua boa mão, o teu braço direito esteja estendido sobre a casa de cada um deles, na família, na saúde, no financeiro. Entre em providência naquilo que falta, Pai, no lar de cada um deles, e que seja sempre feita a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Tudo que está acontecendo aqui nesse dia, Pai, é para a honra e glória do teu nome. Tudo que o Senhor me chamou, tudo que o Senhor fez, as promessas que o Senhor designou para mim, eu creio que todas elas vão cumprir, Pai, assim como também cumprirá na vida de cada um dos teus filhos. Eu estou aqui por obediência daquilo que o Senhor me chamou, e eu creio que o mais o Senhor fará na vida deles. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse dia. Eu te peço que o Senhor vá adiante do trabalho, na saúde, em todas as áreas na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, acompanhe eles por onde eles forem, a saída até a chegada. Em nome de Jesus, amém. Sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? É que a dor, ela te empurra a viver a vontade dele. As portas que se fecham, as coisas que não dão certo, não é em vão, não é por acaso. É porque Deus não tá indo com a minha cara. Não. É por Ele te amar demais que Ele tá te empurrando para você viver o propósito daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E os nossos pensamentos também não são os pensamentos dele. Então a gente tem que entender que a gente pensa de uma maneira e Deus pensa de outra. A gente quer viver um caminho e Deus tem outro caminho preparado. Que nesse dia a presença de Deus venha falar ao teu coração, confirmar aquilo que precisa ser confirmado. Porque somente com Deus a gente consegue vivenciar, passar pelos processos difíceis ou até aqueles que a gente mais deseja, mais sonha viver. Com Ele a gente consegue. Teve coisas que eu sonhei tanto, eu quis tanto fazer com a força do meu braço e não deu certo. Porque eu entendi que tinha que ser Ele, tinha que ser do jeito dele, para que quando eu fosse viver aquilo, eu compreendesse que só poderia ser Deus na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Que você reflita sobre isso nesse dia, e que o Espírito Santo venha te conduzir por onde você for, por onde você passar. Você é luz
Não se esqueça disso nesse dia. Tudo aquilo que o Senhor fez em você e através de você não é para ficar escondido, não é para ficar debaixo de algo, é para ser exposto. Coloca num lugar mais alto para que todos consigam ver a luz daquilo que o Senhor está fazendo em você e através de você, na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Que a presença do amado Jesus te acompanhe por onde você for nesse dia e que tudo que você está passando não é acaso, não é em vão. Deus, ele tem algo preparado, maior do que isso que você está vivendo, maior do que essa aflição, maior do que essa tribulação. Vai ser os projetos daquilo que ele designou para cada um de vocês. Deus abençoe seu dia, sua casa. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com ele.